Ai, muito bem, senhoras e senhores, está gravando? Está gravando, oi, Brasil! Oi! Se você fazer um oi em Libras. Oi. Ah, é assim? Faz o oi e o i. Oi. Ah, oi? É. Oi? Oi, faz um oi e um i. Não é bonitinho? É muito bonitinho. Oi. É. Depende da intenção. Se você tá bravo, é oi. Agora, se você tá com intenção, oi. Mas é o somatório da Libra com a afeição, não é? É, então, daí depende da sua intenção. Se você estiver bravo, você faz um... Agora, quando você tá querendo algo... Sabe o que eu sei também? Cuzono. É verdade, eu aprendi. Esse foi o primeiro, né? Cuzão. Que você aprendeu. É, aprendi. Cusão é assim, me ensinaram. Esse você não esqueceu. Não, pode Sabe ser. a diferença de água e de pipi? Não. Água, você tem que balançar o dedinho. E quando é pinto, é assim. A água mexe o dedinho. Se não mexer o dedinho, é genital Pinto. masculino. Mentira. Verdade. Nossa, isso dá uma treta, hein? É confusão. A pessoa que eu quero água. Pedindo água. Eu quero água e manda um. Vamos manda falar um de pinto. disposição. Dicas. Dicas. Exato. Atenção, senhoras e senhores. Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca. Ana Nogueira. E... Carolina Guinara. Penteada como sempre. Estamos juntas aqui. Esse é o segundo vídeo que a gente tá gravando hoje, porque o primeiro era pra falar sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Exato. Assista lá. E aí a conversa foi tão boa que a gente resolveu usar esse acróstico da Carol para falar de dicas, para passar dicas sobre inclusão, certo? Sobre inclusão. E olha que dica boa. Com D é disposição. Não dá pra incluir se você não quiser. A gente só entra na porta que tá aberta do lado de dentro. Isso. Os dois lados querendo. Informação, porque também sem informação, provavelmente você pode desrespeitar. Se você não sabe que a pessoa é surda, você pode falar virando pra lá e ela não faz a leitura labial, pronto, perdeu. E tem o lance de conviver. Quando a gente convive, a gente aprende. É quando convive comigo, ou convive com uma pessoa surda, ou com uma pessoa cega, que vai entender direito o que de fato aquela pessoa precisa no dia a dia. E atitude. Então, a atitude é: contrate alguém para trabalhar com você. E matricule seu filho na escola que tem outras crianças com deficiência. Seu filho vai aprender um relacionamento entre pessoas muito melhor do que se ele estivesse em uma escola de todos muito iguais. Então, tem uma série de atitudes que a gente pode ter para que a gente pratique a inclusão, né? Muito bem. Legal. Se você entrou nesse vídeo agora e não viu o vídeo anterior, você não sabe que a Carol é dona de uma empresa chamada Talento Incluir. Isso mesmo, Talento Incluir. E a Talento Incluir é uma consultoria que faz a ponte entre o mercado de trabalho e os profissionais com deficiência. Então a gente ajuda as empresas a se preparar e a encontrar profissionais com deficiência aderentes ao perfil das vagas. E depois a gente também trabalha o profissional com deficiência para entender o mundo corporativo, alguns comportamentos que de repente faltaram no seu processo social, que a inclusão, a exclusão antecede o trabalho, né? Então a gente tem questões de saúde que excluem, questões da escolaridade, questões familiares muitas vezes. Então é esse trabalho que a gente faz. Muito bem. E aí a gente resolveu fazer esse segundo vídeo para falar sobre dicas mesmo do dia a dia. Por exemplo, como abordar uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Por exemplo, hoje a gente aprendeu que a Ana e eu somos andantes. Andantes, a gente tem os cadeirantes e os andantes. Então, tem os cegos e tem os videntes. sério? Vidente não é aquele que adivinha, vidente é aquele que enxerga. Mentira! Nunca soube. É no nosso dicionário, né? Dicionário das pessoas com deficiência. Então, a gente tem dicionários muito específicos. Por exemplo, Ana e eu aprendemos a falar no dicionário da sapatosfera. Isso, que é o mundo das sapatas. Exatamente. É isso aí. Muito legal. Porque ele tem especificidade, senhoras e senhores. Mas essa dica da Carol dá conta de que só com disposição você aprende. E mais importante do que isso, pergunta. Então, estamos fazendo um quadro Pergunte para a Carol. Você tem dúvidas sobre cadeirantes e pessoas com deficiência em geral? Pergunte para a Carol que ela vai te responder. Carol, conta umas histórias bem escrotas. Nossa, a gente tem um monte de história. Quando eu cheguei aqui, eu contei pra elas essa. Eu todo dia dirigindo meu carro e parava numa rua, uma moça me ajudava a tirar a cadeira do carro. Ela que olhava carro na rua e ela me ajudava a tirar a cadeira. Tá. Aí um dia minha irmã foi, estacionou. Aí foi a moça, abriu o porta-malas. A hora que ela abriu o porta-malas, não tinha cadeira. A hora que ela virou, a minha irmã tava em pé do lado dela. Ela, é um milagre, Deus existe. Carol voltou a andar. É uma pessoa que prestava muita atenção no seu rosto também. Com Você é parecida com a certeza. sua irmã? Não, a gente tem a voz muito parecida, o jeito de falar muito parecido. A minha irmã é muito magrinha e tem os olhos azuis. Tem um cabelo cacheado. A gente é diferente. Então. Ai, peraí que acabou a energia.
Tá, dá pra seguir. Vai. Então vamos. Então, outras coisas, outras histórias. Ai, tem muita história. A gente outro dia tava montando pra fechar um evento, então nós vamos dar um spoiler aqui, que se chama Sit Down Comedy, que não é stand-up, né? A gente tá sentado. Puta que genial. pariu! Já começa com a Ai, piada. eu quero muito ir! Aí a gente foi unindo as histórias, assim, né? Das outras pessoas cadeirantes que a gente conhece. E lá na Talento Incrível nós somos em 5, então só 5 já dá meia hora de show. Dá pra contar todas as histórias? Vamos ver se eu lembro, se eu sou boa de lembrar todas. Mas assim, tem essa daí do estacionamento. Conta da Avenida Paulista, que você tava na Avenida Essa é boa. Paulista. Eu tava na Paulista e eu tava toda executiva, aqueles terninhos, aqueles óculos de sol bem grande que as meninas brincam que é meu óculos de rica. E aí eu tava ali esperando uma amiga pra uma reunião. E aí passou uma senhora, voltou, deixou R$2 no meu colo e ó, vazou. Filha da puta, não foi nem 50 pau. Paga minha condução, R$2, véia. Dá se fuder. Se quisesse Isso, ajudar, dava 100, E esse né? lance da esmola é recorrente. Mentira. É mesmo. Você já recebeu esmola? Não, além assim, dessa eu só vez? recebi essa vez, mas quando a gente conta, uma galera com deficiência já ganhou. Mentira. Uma amiga minha no metrô, ela fala, ela é cega, ela faz desse jeitinho. Carol, dá sua mão, finge que você tá segurando no metrô, tô segurando lá pra passar. Olha, minha senhora, dava o dinheiro, pega aqui, ó, pra te ajudar. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Aí a menina, tá bom, mas já que a senhora tá assistindo, quanto é? Ajuda. Muito bom. Ela é cega. Mas você sabe que hoje tem aplicativo de celular, ele chama Read Money. E aí ele lê a nota e fala, R$2, Brasília. Ele lê reais, lê dólar, lê euro. Ó. Muito legal. Muito bem. bom. A gente tem várias histórias bizarras, assim, né? Várias. Bom, eu já fui cuspida na rua, mas isso é foda. Essa parte só rir pra não chorar. Isso é treta. Mas, por exemplo, é uma história que eu gosto, que eu conto no meus stand-ups, é quando meu sobrinho de 5 anos, à época, viu a Ana e eu nos beijando. A gente tá casados há 10 anos, 7 meses e alguns dias. E foi logo no começo do namoro. E a gente se beijou na frente dele. Ele fez, nossa! A gente falou, o que foi, Luca? Você nunca viu duas pessoas se beijarem? Ele respondeu, da mesma espécie, não. Eu adoro essa história. Da Tão mesma fofo. espécie. Nossa, é muito bom. Outras coisas que a gente pode ajudar as pessoas quando a gente tá falando de pessoas com deficiência. Eu fui num evento que eu fui falar de pessoas com deficiência e o cara me corrigiu. Ele falou assim, nunca mais diga pessoas com deficiência. Nossa, o que ele disse? Ele não disse nada. Era Ele portador? falou, não, Não. ele falou, todos nós temos alguma deficiência. Não é verdade, Brasil, vamos lá. Vamos, me ajuda. Deficiência é a perda permanente, total ou parcial de funcionalidades do corpo humano. E quem explica isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, para a Organização Mundial da Saúde, eu só tenho deficiência se uma parte do meu corpo não funcionar. Então, aí eu tenho os rins que não funcionam. Sim, mas se você tiver uma bolsa coletora, você tiver uma outra forma do rim funcionar, aí você já não tem mais deficiência. A deficiência é quando ela é permanente. Só que, recentemente, tanto a ONU como também a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, vem definindo deficiência de uma forma menos prática que a Organização Mundial da Saúde, mas faz sentido, né? Porque não tá falando de medicina, tá falando de vida. Tá. E aí diz que a nossa deficiência, ela tem que ser avaliada em relação ao meio que a gente vive. Então, quando eu tenho moro numa cidade que as calçadas são tão esburacadas, que o transporte público não carrega uma pessoa com deficiência, e então eu tenho uma deficiência muito mais severa. Isso faz sentido, obviamente, mas ainda assim eu defendo a funcionalidade, né? E o que eu acho é assim, esse lance de dizer que todos têm deficiência é uma tentativa inconsciente de igualar, porque quando a gente é igual, a gente quer conviver. Mas não precisa igualar, a gente pode conviver mesmo sendo diferentes. Não é legal? Isso. E aí tem uma diferença entre igualdade E equidade. e equidade. Isso aí. Igualdade é assim, nós somos tratadas da mesma forma. Só que eu uso cadeira de rodas, então como é que eu posso ser tratada da mesma forma? A gente tá aqui no 23º, é isso? 26º andar. 26º andar. Aí a gente tem um alarme de emergência, precisa evacuar o prédio. Como que eles vão me tratar igual tratam a elas? Você não pega o elevador se pegar fogo aqui? Geralmente eles desligam o elevador para as pessoas porque não pode. Aí descerem. você tomou no cu, você morreu. Me lasquei. O que os prédios precisam fazer? No andar, em cada andar, na saída de emergência, tem uma cadeira que desce escada, ela não sobe, porque ela é de fato para sair, né? O problema é quando tem subsolo, as empresas precisam ficar atentas a isso. Muitas empresas têm o subsolo com pessoas, né? Mas enfim, a cadeira desce escada e chega com a gente lá em segurança no andar, né? Que as pessoas saem, que Então se geralmente pegar eu tenho. fogo no meu prédio, você tomou muito no seu cu. O meu também.
Não, só o seu, porque eu vou descer, você não. Eu sei, mas no meu prédio também. Não, Ah, a no Carol seu falou que prédio. No dela, Não tem, também, é muito difícil entenderem a legislação nesse nível, sabe? Eu acho que no meu em prédio não tem. residencial, Eu eu acho nunca que- vi cadeira. Eu acho que no meu prédio não esse tem. tipo de cadeira. Não, e em prédios empresariais, alguns têm, muitos não têm. A gente visita tantos e a gente tem essa curiosidade. Outra coisa, não adianta ter a cadeira e não treinar o brigadista. Porque senão ele Tem que ter a machuca. cadeira e tem que treinar o brigadista, né? E tem que treinar as pessoas, por exemplo, atenção pessoal, no nosso prédio tem cadeirante. Então, se houver acidente, tem um jeito diferente. Sabe que eu já vi muito em várias empresas onde eu trabalhei? Nos simulados de incêndio, eles pegam todas as pessoas com deficiência e tiram do prédio antes de começar o Isso, simulado. Ana, acontece muito. O que acontece? Pela legislação dos brigadistas, esse lance da obrigatoriedade do simulado, ele realmente permite que pessoas com limitações possam ser como coringas, não precisam participar. Só que aí a gente fica pensando, o que faz uma hora que... Numa situação Na hora de que verdade, dá vai saber usar. Então, algumas empresas já... Uma empresa especificamente contratou a gente para fazer treinamento para as pessoas com deficiência participarem do momento. Claro. Se a pessoa quiser, ela vai participar. É que muitas falam, não, porque vai que pega em mim e me quebra, porque não sabe. Vai que eu caio e me machuco mais. E aí não permite que o brigadista treine. Então a gente trabalhou a cabeça das pessoas para elas entenderem. As pessoas Putz, com deficiência, exato. para elas se incluírem, para na hora da treta. Eu quero ir, vamos me levar, vamos eu dar um jeito, né? Também. Claro, mas isso é muito ruim, sabe? É muito difícil, as pessoas não pensam nesse nível, né? Inclusão nesse nível, é muito difícil chegar. E agora, assim, até conversando com vocês, eu fico pensando, eu devia, mesmo que saísse do meu bolso, comprar a cadeira no prédio que eu moro, né? Porque eu moro Não, mas no não tem que sair do 15º. seu bolso, tem que sair Tem do que sair do prédio. Sim, do condomínio. E também no prédio que a gente trabalha, lá no nosso andar, nós somos em 5 cadeirantes. Então, nem sempre estamos todas, mas isso é uma briga que a gente tem lá com a predial, com o pessoal que administra. Olha, a gente precisa. Já aconteceu uma vez de acabar a luz, e aí o gerador tinha entrado água, porque foi janeiro, estava rolando as enchentes, tinha dado um curto e só descobrimos no momento que a luz acabou, porque até então não estava precisando dele. Então a gente não desceu e aí a gente precisou ser carregada no MUC. Mentira! Pois é, são 7 andares, mas ainda tem um intermediário, foram 8 no total. E assim, gente totalmente despreparada para levar a gente, né? O risco de cair, eles ficavam suados, eles ficavam com esforço, boa vontade tinha, mas não tinha condições físicas e treinamento para isso, né? Qual foi a pergunta mais absurda que já te fizeram? Ai. Olha, eu gosto muito que me façam perguntas, então eu acho que eu não classifico tanto, mas eu gostei do melhor momento que eu tive quando eu fui para a escola da minha filha, ela tinha 8 anos. E aí eu escrevi um livro sobre maternidade, chama Maria de Rodas, sou eu e mais 4 amigas cadeirantes. Então a gente conta a nossa experiência como mães, né? Então a gente eu entreguei esse livro para a diretora da escola, ela leu, e me chamou para dar uma palestra para as crianças. Vem conversar com as crianças sobre o que é ser uma mãe com deficiência. Beleza, eu fui lá. Aí tinha uma arquibancada, assim, tinha umas 80 crianças de 7, 8 anos. Aí veio a minha filha toda exibida, assim, ela sentava no meu pé quando ela era pequenininha, sentava no pezinho, assim. E eu contando, e eu tinha levado um roteiro, que era uma quadra, não tinha projetor, nada disso. Então eu tava com um roteiro, assim, pra eu lembrar das coisas que eu tinha pensado e falar pra eles. Mas eu falei 3 frases. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a mãe da Clara. Ai, tia, deixa a gente perguntar. Eles começaram a levantar a mão. E eles perguntaram bonitinho. tudo. Que legal. Perguntaram como eu faço transferência. Como é que você entra no carro? Eu faço uma transferência. Então faz uma transferência pra gente ver. Transferência é quando assim? você sai da cadeira pra algum lugar? A gente fala com tanta naturalidade, mas, putz, podia ser uma transferência bancária. Podia ser tanta coisa, né? E aí eles, então faz pra gente ver. Aí veio a professora com a cadeira, eu passei da cadeira de rodas pra cadeira. Pra eles A nega entenderem. é forte, gente, vocês não estão entendendo. A nega é muito forte. Muito brava. Outras perguntas. Não, daí eles falaram assim, como é que você toma banho, como você faz número 1 e número 2. Eles perguntaram tudo. Então, assim, a mais absurda foi essa. Às vezes eu recebo perguntas assim, então você teve filho, como é que foi? Gente, vocês querem que eu conte? É íntimo, né? Mas provavelmente a pessoa tá achando que eu adotei, ou que de repente eu fiz uma inseminação. Essa descrença da nossa sexualidade é muito comum e eu não julgo, porque eu também tive dúvidas. Sei. Quando eu fiquei cadeirante, a minha primeira dúvida foi, eu posso engravidar? Eu queria saber como é que ia ser isso. E aí o médico me explicou que eu podia engravidar, mas que era um sonho
que pra mim era inadiável, eu queria, porque eu queria, então não adia, faço quanto antes, eu tinha 22 anos. Aí ele falou assim, menina, eu falei, Com quantos doutor... você engravidou? Então, eu falei, doutor, eu vou engravidar com 25. Aí ele falou assim, menina, você já tem namorado? Eu falei, não tenho, mas vai dar certo. Isso que é fé, não, cara? Fé, meta, na vida tudo é meta, propósito. Nega, garota. Aí eu encontrei o Tato, que já era um amigo, depois do acidente se aproximou, a minha força dava força pra ele, a gente ficou mais amigo, 2 anos depois começamos a namorar, ele já conhecia meus planos, não foi enganado, 1 ano depois eu tava grávida. E foi maravilhoso, eu tinha 25, a Clara nasceu com 26. A Clara tá com 13 anos. 13. Ai, a coisa mais linda é a sua cara, mas Ela é não abafa, linda, porque o Tato não precisa gente. saber Ela é disso. a minha cara com a cor do pecado. Ah. Maravilhosa, minha filha. Mas eu entendo essa sua dúvida. Você sabe que quando eu descobri que eu era gay, e foi logo no final da infância, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, puxa, eu nunca vou casar. Porque na época, nos anos 70, sabia-se nada sobre... Exato, a gente fica sem sobre- referência, né? E a única coisa que eu pensei assim, olha que interessante, eu já tinha ido em alguns casamentos, e eu pensei assim, eu nunca vou casar. Porque... Você nunca tinha visto, nunca né? tinha visto. E aí, agora, em 2013, quando a lei foi aprovada no Brasil, uma das primeiras coisas que a gente falou, vamos casar? Casamos no civil e no religioso. E elas têm que casar de novo pra eu ir, porque eu conheci elas depois disso. Exato, Verdade, vamos fazer tem que fazer bodas. boda. Isso, vamos fazer. Já são 10 anos e 7 meses e alguma coisa, né? Gostoso, Muito bem, encerramos esse quadro Pergunte para a Carol. O que a gente vai fazer é o seguinte, se você não teve sua dúvida respondida aqui, porque provavelmente não teve, porque são muitas coisas, Exato. você escreve, a gente põe você em contato com a Carol e você tira as suas dúvidas com ela, certo? Isso aí. Combinado. Sempre com disposição, informação, convivência Convivência. e atitude. Chupa mundo, a gente veio pra ficar, meu amor. A gente veio pra ficar. Tchau, Resistência. gente. Tchau, até o Tchau, próximo. tchau.